O experimento de Miller e Urey, base científica para a evolução química. O experimento de Miller e Urey, realizado em 1953, é a base científica da teoria sobre a origem da primeira vida na Terra. Essa experiência pioneira buscou simular as condições da Terra primitiva, procurando oferecer evidências de que moléculas orgânicas, os, entre aspas, tijolos da vida, poderiam se formar a partir de compostos inorgânicos simples sob as condições adequadas. Miller, sob a orientação de Urey, construiu um aparato fechado contendo um frasco de água aquecida, o que simulava os oceanos primitivos. Colocou também os gases metano, amônia, hidrogênio e vapores de água, CH4, NH3, H2 e H2O, simulando a atmosfera da Terra antiga. Acoplado a esse sistema, conectou eletrodos para fornecer faíscas elétricas que simulavam relâmpagos para atuarem como uma fonte de energia. A mistura de gases foi continuamente reciclada pelo aparato, passando pelos eletrodos, onde eram atingidos por descargas elétricas, e depois resfriadas, simulando o resfriamento da Terra primitiva. No resfriamento, as gotículas de água escorriam, simulando as chuvas primitivas e evitando que qualquer produto formado pudesse se acumular. Analisando o experimento de Miller e Urey, as críticas levantadas por parte da comunidade científica são algumas. Vejamos. 1. A composição atmosférica usada no experimento pode não representar com precisão a atmosfera primitiva da Terra. No experimento, os gases usados são altamente redutores, sendo que evidências geológicas e estudos subsequentes sugerem que a atmosfera primitiva da Terra pode ter sido menos redutora e mais composta de dióxido de carbono, CO2, e nitrogênio e vapor d'água, com menores quantidades de metano e amônia. Assim, a atmosfera seria menos eficiente na formação dos aminoácidos observados no experimento. 2. A intencionalidade em excluir o gás oxigênio da mistura de gases, partindo do pressuposto de que a Terra primitiva tinha uma atmosfera anóxica, sem oxigênio livre. No entanto, a ausência de oxigênio é crucial, pois o oxigênio é altamente reativo e destruiria rapidamente muitos dos compostos orgânicos que poderiam ser formados em um ambiente pré-biótico. Por outro lado, se pequenas quantidades de oxigênio estivessem presentes, isso poderia ter inibido a síntese dos compostos orgânicos essenciais para a vida, levantando dúvidas sobre se a atmosfera primitiva realmente teria sido completamente anóxica. 3. O fato do próprio experimento ter sido projetado e coordenado por cientistas humanos é outra crítica comum levantada por aqueles que argumentam contra a capacidade do experimento de replicar verdadeiramente as condições naturais. No experimento, foi necessário o uso de inteligência humana para configurar o sistema de maneira específica, aplicar as faíscas elétricas no local e na intensidade correta e coletar os resultados de maneira ordenada. Tudo isso aponta que, na natureza, não haveria um sistema coordenado e direcionado de forma semelhante, e que a probabilidade de tais condições exatas ocorrerem por acaso na Terra primitiva é questionável. 4. A grande quantidade de subprodutos químicos formados durante o experimento seriam prejudiciais ou tóxicos para a vida, como o alcatrão e outras substâncias complexas, que poderiam inibir ou destruir as moléculas orgânicas desejadas. Na natureza, esses subprodutos poderiam ter acumulado e interferido com o desenvolvimento de compostos mais complexos necessários para a vida. 5. Outra crítica é que o experimento foi realizado em um ambiente de laboratório fechado, sem considerar as condições ambientais mais amplas da Terra primitiva, como a presença de mares, vulcões, radiações solares, ciclos dia e noite e interações com minerais da crosta terrestre. Na natureza, muitos outros fatores ambientais teriam afetado a síntese e a estabilidade das moléculas orgânicas.
Sexto e último, talvez o ponto mais crítico do experimento, mesmo com todas as demais críticas apontadas, é que ele formou apenas moléculas orgânicas simples, como aminoácidos, sendo que a distância entre essas moléculas e uma única célula é de anos-luz, ou seja, a complexidade, a especificidade, a quantidade de informação de uma única célula é de um tamanho que jamais imaginaríamos, e a ciência ainda não tem respostas para esta transição.